Bom dia, bom dia. Senhores, em nome da ABLA, eu agradeço a presença de cada um dos senhores e das senhoras presentes. Para nós é um prestígio e uma honra ter um grupo tão seleto de empresários e executivos de grandes corporações que atuam em nosso país no evento da ABLA. Agradeço em nome de toda a nossa associação essa alegria de tê-los conosco aqui. E eu gostaria de chamar para abrir o evento o presidente do Conselho da ABLA, o senhor Paulo Nemer. Prezados amigos, parceiros de negócios, bom dia, boa-vinda a todos. Esta edição de 2016 do Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos marca com muita força a continuidade da nova série histórica sobre os números da nossa atividade no Brasil. Pela primeira vez, os números que você vai conhecer dentro de poucos minutos receberam um aval de uma empresa especializada em pesquisas, que é a LAFES Informação de Valor. Consolidamos e, mais ainda, cruzamos uma série de informações às quais o setor, a cada ano, tem conseguido obter acesso com mais profundidade. Por meio do aperfeiçoamento das tecnologias de pesquisa, somado ao interesse de órgãos públicos e privados em serem mais transparentes, a ABLA conseguiu filtrar números obtidos junto às montadoras e locadoras de todo o Brasil, com os números do DENATRAN, Receita Federal, CAGED, Secretarias Estaduais da Fazenda, CNT, que é a nossa Confederação Nacional do Transporte, Junta Comerciais, FENABRAVE e ANFAVEA. O resultado deste complexo trabalho de apuração nos permitiu apurar o tamanho da frota, cruzar o total de licenciamento com os números das montadoras, levantar o faturamento total do setor, o market share das montadoras e ainda o número de locadoras ativas e contribuintes, a partir dos CNPJs e dos quinais das empresas que trabalham com locação de veículos. Diante deste aprofundamento de pesquisa, não vamos comparar os resultados de 2015 com os dados obtidos nos anos anteriores. A partir dessa robusta quantidade e qualidade de informações, preferimos olhar para o presente e para o futuro, para que, junto com os nossos parceiros comerciais, nós possamos romper o que eu chamo de relação bipolar. Nesse caso, relação bipolar significa que ainda há uma série de obstáculos causados pelas constantes mudanças de regras no relacionamento comercial entre montadoras, bancos e locadoras. São mudanças que influenciam diretamente na renovação de nossos ativos, como também nos recursos para um aumento mais significativo da nossa frota e na execução dos nossos planejamentos de investimento. Na prática, essa bipolaridade se verifica claramente nos momentos em que os pátios estão cheios, quando o setor de locação de veículos, então, se torna a principal válvula de escape da indústria automobilística. E, por outro lado, assim que acontece o primeiro sopro de retomada da demanda por parte de pessoas físicas, o setor de locação é rapidamente colocado em plano secundário. Queremos e precisamos trabalhar juntos com as montadoras e com os bancos para reduzir essa montanha-russa que aumenta a distância para a implantação de efetivas políticas comerciais de longo prazo, políticas comerciais constantes e que realmente proporcionem condições adequadas para que as locadoras possam executar seus planejamentos. É fundamental que as regras do jogo não mudem de uma hora para outra, inclusive para que as locadoras possam, de fato, dar um novo impulso à indústria automobilística, que, afinal, é uma das maiores do mundo,
gera aproximadamente 20% da produção industrial e que tem no nosso setor os seus maiores clientes no Brasil. É verdade que superar esse desafio não é fácil, diante das dificuldades políticas e econômicas pelas quais o Brasil está passando. Mas não devemos jogar a toalha. Precisaremos de uma dedicação mais intensa por parte das montadoras e dos bancos, de planejamentos estratégicos ainda mais cuidadosos por parte das locadoras. Vamos seguir junto nessa trilha. Temos demonstrado maturidade suficiente para gerar oportunidades, inclusive em meio aos mais complicados períodos de crise. Tenho certeza que, dessa vez, não será diferente. Muito obrigado a todos pela presença. Nós faremos a apresentação dos nossos números. Eu convido aqui o nosso diretor comercial, o Jorge Pontual. Nós temos aqui uns números bastante bonitos, né, Jorge? Então, por favor, você está com a palavra. Muito obrigado, Paulo. Bom, vamos aos números. E, como eu tenho tido a oportunidade de conversar com praticamente todos que estão aqui presentes nessa sala, cada dia, a cada ano, a ABLA tem maior interesse na parceria com cada um dos senhores. Então, a nossa intenção é, efetivamente, aumentarmos a proximidade, né? De que maneira nós podemos ser, a cada dia, mais importantes no relacionamento dos senhores com os seus mercados e com o segmento de locação, porque nós entendemos que o segmento de locação é um canal efetivo, um canal extremamente interessante para melhorar os resultados das empresas representadas pelos senhores. Né? Nós conseguimos levar ao mercado percepções muito interessantes sobre diversos atores do mercado, não somente as montadoras, os bancos, mas outros parceiros que estão aqui, como empresas de rastreamento, seguradoras, corretoras de seguro, de mais diversos fornecedores de vidros, de pneus, empresas que nos ajudam no relacionamento com clientes, empresas que nos ajudam na gestão das frotas, e todas essas informações a gente vai ao encontro dos nossos clientes e eles veem no nosso segmento a oportunidade de conhecer. Então, além do segmento de locação de automóveis ser extremamente expressivo no consumo, né, na demanda que nós temos de produto, nós somos muito expressivos também para levar os produtos dos senhores, os serviços dos senhores até o mercado. Então, essa análise, essa conversa que nós vamos ter, esse bate-papo sobre os números, nós vamos falar, sim, de números de 2015, que aconteceram, que estão todos aqui, mas com uma visão de futuro, né? A gente quer falar sobre o que há por vir, né? Tenho notado claramente, no meu relacionamento com os senhores, que, diferente de anos anteriores, o mercado já não está esperando uma decisão política para começar a agir. Eu sinto claramente, e tenho comentado isso na ABLA, que desde já do dia 4 de janeiro, eu noto as pessoas com uma postura que no ano de 2015 eu só comecei a ver a partir de abril, a partir de maio. E, no entanto, agora acho que todos entenderam o seguinte: estamos vivendo um momento muito difícil, porém, temos que trabalhar, temos que construir os nossos números, temos que construir todo um mercado, temos que mostrar a que viemos, e me parece que todo o Brasil, todos os empresários, todos os executivos já entenderam isso, né? Então, começamos com uma rápida análise dos números da economia de 2015, onde, todos sabemos, tivemos uma queda do PIB da ordem de 3,8%, com os economistas que tenho tido a oportunidade e o privilégio de interagir, prevêem para esse ano também algo desse número, em torno aí de 3,5%, 4%, dependendo, aliás, muito do cenário político, mas então vamos ter um ano
de muito trabalho, de muita dedicação, não será um ano fácil. Temos uma taxa Selic acumulada de 14,15% em 2015 e uma poupança de 7,94%, com o dólar, desculpem o númerozinho, a representação está errada, ali são reais, não são dólares, o dólar médio de 2015 é R$ 3,39. Né? Então, rapidamente, esse foi o cenário que todos nós trabalhamos ao longo do ano de 2015. Né? E, bom, o que temos de números do nosso segmento, que nós queremos trazer aos senhores? Em primeiro lugar, a questão do faturamento. O segmento de locação de automóveis no Brasil faturou, no ano de 2015, um pouco mais de 16 bilhões de reais, que é um número bastante expressivo para um segmento que cresce a cada ano no Brasil. Através do trabalho dos milhares de empresários do segmento de locação, das parcerias que desenvolvemos com os senhores, estamos conseguindo trazer a cultura de locação de veículos e de terceirização de frota para o Brasil. Temos um perfil de clientes que se mostra 56% do total dos veículos estão terceirizados, estão em contratos de terceirização, 23% são utilizados por turismo de lazer, 21% no turismo de negócios, com um total de usuários de quase 27 milhões no Brasil, no ano de 2015. Nesse ponto, eu gostaria de comentar duas situações que eu considero bem interessantes sobre o nosso faturamento. Né? O segmento de locação, como todos os segmentos do Brasil, naturalmente sofreu muito ao longo de 2015. Muita dificuldade, muito trabalho, muita dedicação, muita competência para manter os números e manter a cabeça fora d'água. No que diz respeito à terceirização de frotas, nós tivemos dois movimentos. Né? Um movimento que impactou negativamente, que foi a perda de contratos de algumas empresas que, historicamente, têm um relacionamento muito grande com o nosso setor. Que, por exemplo, a construção civil, oil e gas e outros segmentos. Outras tantas diminuíram um pouco suas frotas, né? Abrangendo, às vezes, um menor número de funcionários com acesso aos automóveis. Então, uma empresa, por exemplo, que diretores, gerentes e supervisores tinham automóveis, de repente, os supervisores perderam esse privilégio e isso foi mantido só num nível mais elevado e isso houve uma redução. Por outro lado, nesse mesmo item, nós tivemos várias empresas no mercado que precisaram de dinheiro, precisaram de capital de giro, precisavam de buscar esse valor. Como todos nós sabemos, o dinheiro disponível no mercado está caro e está de difícil acesso, há muita restrição, os bancos estão muito cuidadosos na concessão de crédito. Então, essas empresas que tinham frota própria, fizeram capital através dessa frota, né? Venderam esses veículos, injetaram esse capital na empresa e terceirizaram suas frotas. E isso compensou, em parte, o movimento que eu citei anteriormente. Então, embora tenha havido, sim, perda, a perda foi menor. Aqui no segmento de turismo de negócios e do turismo de lazer, né, o que a gente tem é uma redução do turismo de negócios, dentro de uma perspectiva de redução de despesa por parte das empresas, através, inclusive, da utilização de ferramentas digitais, né, fazendo calls ao invés de fazer viagens. Por outro lado, tivemos um aumento do turismo de lazer, em virtude da alta do dólar, que privilegiou o turismo interno. Então, esse segundo item também compensa, em parte, o item anterior. Então, é um momento em que o nosso segmento está se reinventando, que o nosso segmento está buscando todas as oportunidades que existem para capturar essas oportunidades e reduzirmos o impacto dos problemas políticos e econômicos que o país está vivendo hoje. Então, fechamos aqui com um número de 26, quase 27 milhões de usuários. Importante dizer que todos os números que nós vamos tratar, nesse momento, daqui para frente, como o presidente Paulo Nemer já expressou, esses números são oriundos de um maior acesso que a ABLA está tendo a órgãos oficiais, né? Estamos conseguindo
e a entidades, né, como o Paulo já disse, e isso faz com que nós consigamos um maior volume de informações ainda mais qualificadas, e ainda temos muito para caminhar, mas, sem dúvida, estamos conseguindo melhorar a percepção e nos aproximarmos bem mais da realidade dos números que a gente vai estar apresentando para vocês. Falando um pouco das nossas empresas, temos hoje um número da ordem de 7.400 empresas. Não estamos comparando com o número anterior, é um número superior ao número anterior, porém, isso não significa que abriram milhares de empresas. Significa que nós estamos tendo maior acesso às informações, conseguindo identificar essas empresas com mais propriedade. Embora, sim, tenha havido algum crescimento com a abertura de algumas empresas no Brasil. Então, 7.400 empresas, com cerca de 8.200 pontos de locação. Naturalmente, algumas empresas têm mais de um ponto de locação dentro do mesmo CNPJ. Né? Temos aqui como faixa de faturamento, e eu acho esse número especialmente interessante nessa apresentação, nós temos aqui, faturando mais de 15 milhões de reais por ano, 10% dessas empresas, com um faturamento de 5 a 15 milhões, 9%, entre 1 e 5 milhões, 33% das empresas, até 300 mil reais de faturamento, 22%, e entre 300 mil e 1 milhão de reais, 26%. Então, um número que chama bastante a minha atenção é o fato de que cerca de 50% do número de empresas locadoras no Brasil são empresas com faturamento de até 1 milhão de reais. Claro, esse grupo, embora seja 50% do número de empresas, ele concentra um número menor de frota, de veículos. Né? Nós fizemos algumas contas ontem, nós estimamos que mais ou menos 20% da frota esteja na mão desses 50% de empresários pequenos e médios. Mas a nós impressiona que, infelizmente, muitas empresas do mercado, grandes corporações, bancos, montadoras, empresas prestadoras de serviço, enxergam somente esses 10% aqui. Né? Só enxerga quem fatura acima de 15 milhões de reais. Ah, Jorge, mas acontece que eles detêm grande parte da frota brasileira. Detém, sim, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Mas eles também detêm uma força muito maior na negociação. Então, a nós parece que dar uma atenção especial aos pequenos e médios é muito interessante. É interessante por uma questão de capilaridade. Esses empresários, muitas vezes, estão em cidades onde as grandes corporações não chegam pelo seu tamanho, o navio é muito grande para aportar em portos pequenos demais. Eles são importantes porque eles dão visibilidade às marcas dos senhores em mercados que, às vezes, nem sequer representadas as marcas estão. Então, é uma oportunidade de ver aquelas marcas ali circulando, no caso de montadoras. E eles são interessantes para montadores e para agentes financeiros porque, claro, é menor risco. Né? Se eu vendo 5.000 automóveis para uma grande empresa, ou se eu vendo 5.000 automóveis, vendendo 2 automóveis para um número gigante de empresários, eu pulverizo a distribuição desses automóveis, eu pulverizo o meu risco. Então, a nós parece que há aí uma oportunidade muito interessante, que não é nada, estamos falando de 20% de uma frota significativa que eu já trago para vocês aqui. Né? Nossa frota total circulante hoje, cerca de 853 mil unidades no Brasil. Né? Então, voltando ao item anterior, nós estaríamos falando que os pequenininhos têm entre 150 e 160 mil automóveis em suas frotas. A mim parece um número bem interessante. Né? Então, temos uma frota circulante de 853 mil automóveis e uma idade média da frota de 19 meses e meio. Para nós é muito claro que
a maior motivo, né, a maior causa do aumento da idade da frota é a questão do crédito. A gente está com dificuldade, apesar de nós termos parcerias com algumas entidades que têm nos fortalecido, o fato é que o crédito está muito escasso, está muito caro e está com difícil acesso, né? A gente está tendo muita restrição na compra de automóveis. E o nosso ideal é que essa frota tivesse uma idade média de 15 meses. Né? É para isso que nós gostaríamos de caminhar. Então, temos sim aí bastante oportunidade de crescimento, muitas oportunidades para os players, particularmente montadoras e bancos, e para que nós consigamos, no ano de 2016, termos uma performance melhor, com maior volume de compra de automóveis, né? Em relação à composição de frotas por modelo, a gente tem essa configuração no ano de 2015. Então, temos 50% de toda a frota em veículos econômicos, 23% em veículos compactos, 4% em veículos de luxo, 5% em veículos premium, 9% em caminhonetes e vans e 9% em outros tipos de veículos, né? Então, quando nós analisamos esses números, quando eu converso com vários dos senhores, há um desejo de que esses 50% caminhem mais na direção de veículos de maior valor agregado, assim como os dos veículos compactos. Para isso, nós somos uma ferramenta extremamente interessante. A ABLA e todo o segmento de locação de veículos são parceiros estratégicos para que nós tenhamos um perfil que vá mais ao encontro do desejo, da necessidade dos senhores. Então, é um segmento onde não há outro, né, segmento no mercado, onde clientes têm a oportunidade de fazer um test drive de longo prazo. A pessoa está querendo comprar o veículo A ou o B, se ela tem a oportunidade de alugar esse automóvel, ela pode se definir por aquele automóvel, ou mesmo definir que não quer aquele automóvel, mas o que gera, naturalmente, de qualquer forma, uma maior assertividade e uma maior satisfação desse cliente quando ele adquire o veículo dele. Então, tudo que nós pudermos fazer para ajudar dentro dessa atuação estratégica, estamos à disposição dos senhores. Queremos ajudar, queremos conhecer melhor os números, queremos conhecer como os senhores estão vendo a estratégia para 2016. Por favor. Deixa eu te dar o microfone para todos ouvirem. Uma dúvida, o que diferencia luxo de premium? Nós buscamos uma categorização do próprio segmento de mercado, né? Nós separamos aqui como veículos premium 3 marcas, como veículos premium, e os veículos de luxo das outras marcas estão caracterizados como veículos de luxo, dentro de um entendimento do próprio mercado. Buscamos esse entendimento do próprio mercado. O que os clientes das locadoras entendem por automóvel premium e o que eles entendem por automóvel que é de alto luxo, mas não está dentro daquela categoria que eles julgam uma categoria normalmente de veículos de montadoras, aliás, todos são, né? Mas de particularmente 3 montadoras do mercado, né? E foi um entendimento que a gente buscou no próprio usuário. A gente tentou entender o que ele via, porque há um valor diferenciado na cobrança da alocação desses automóveis. E, naturalmente, esse valor só é possível a partir de uma percepção diferenciada desse cliente. E nós procuramos entender, então, como ele percebia de forma diferente. Ele foi citado mais de 3 marcas, mas concentrado particularmente em 3 marcas. Tá? Então, continuando aqui, total de automóveis comerciais leves licenciados, né? Nós chegamos a um número de total de automóveis licenciados no Brasil, né? De 2,5 milhões de automóveis, 2.480.000, esse número é conhecido por todos os senhores, e dentro do segmento de locação, tivemos o licenciamento de quase 340 mil automóveis. Então, o nosso segmento, ele melhora a sua participação, ele aumenta a sua participação. Claro, para o segmento de locação também houve queda
no volume de compras. Mas essa queda foi inferior à queda existente no mercado do varejo, o que representou um crescimento percentual de nossa participação no volume total. Então, hoje, estamos com algo em torno de 14%, né, de todos os veículos licenciados no Brasil. Uma vez mais, lembrando que esses números, nós estamos buscando uma série de fontes e aprofundando o nosso acesso a algumas fontes que nós já tínhamos acesso a elas. Então, esse é o número de 2015, 338.840 unidades licenciadas dentro do segmento de locação. E hoje somos o principal cliente das montadoras. O segmento de locação de veículos hoje é o segmento que representa o maior volume de compras das montadoras. E temos aqui, então, essa divisão do share de mercado que modificou. Algumas montadoras mudaram o seu posicionamento em relação ao ano de 2015, e esse sim, ao ano de 2014, perdão, e esse sim a gente tem condição de comparar o share. Então, nós temos uma entrante nessa análise, que é a Nissan. Nós consideramos, fora de outras, todas as montadoras que tiveram um volume de vendas superior a 2%. Então, como a Nissan atingiu 2,12%, ela passa a integrar também. Na análise do ano passado, só ia até o 5º lugar, esse ano está indo até o 6º lugar. Nós temos aqui a Chevrolet, com uma queda de 2 posições. A Chevrolet, esse ano, se apresenta em 5º lugar, no ano passado ela estava em 3º. Nós temos a Ford, com a subida de 1 posição. No ano passado, a Ford estava em 5º lugar, veio para 4º esse ano, com 7,94% das nossas compras. Temos a Volkswagen, com uma queda de 1 posição. Ela estava em 2º lugar no ano passado, esse ano passa para 3º lugar. Temos a Renault, que sobe 2 posições. Renault estava em 4º lugar na preferência das locadoras em 2014, 2015, ela vem para 2º. E temos a permanência da FCA, da Fiat, no 1º lugar, com 16,48% da preferência de compra dos nossos empresários. Acho muito importante trazer para os senhores que essa informação, por parte das montadoras para a ABLA, é uma informação que nós valorizamos muito, né? E temos trabalhado bastante nessas informações. Porém, para esse ano, o que nós verificamos foi que, se nós compararmos os números apurados com os informados, através do acesso que tivemos aos dados do Denatran, aos dados de outras instituições e órgãos do governo, nós verificamos que dos 338.840 veículos que foram emplacados pelas locadoras, somente 204 mil foi o total de compras informado pelas montadoras, quando nós somamos todos os números que nos foram informados. Então, para nós, está claro que há um volume de compras da ordem de 135 mil automóveis que não estão sendo informados. A que nós acreditamos, por que nós acreditamos que isso acontece? Porque essas vendas que estão ocorrendo no mercado, elas não estão sendo creditadas ao segmento de locação. Elas estão, por alguma razão, sendo percebidas pelas montadoras como compras realizadas por outro setor. Eu já conversei, por exemplo, com empresários do setor de locação, que na hora que ele comprou o automóvel, isso foi uma conversa que eu tive ainda nessa semana, ele falou: Jorge, eu tive uma oportunidade em que eu comprei X automóveis e o melhor preço era, por exemplo, de produtor rural, e o cara, na hora de me entregar os carros, ele clicou em produtor rural para que eu tivesse aquele preço na hora da minha negociação. Então, na verdade, o que acontece? Não é uma questão dos números serem errados. Os números estão mal alocados, né? E nós queremos, mais uma vez, nos colocarmos à disposição, né? Tudo que nós pudermos fazer para conhecermos esses números de forma mais assertiva, a gente quer fazer, porque eu acho que isso é bom para todo mundo, né? É bom para as montadoras, que começam a entender melhor a distribuição dessas vendas por todo o país,
né? Que tipo de veículo o setor compra geograficamente, né? Quais são os carros que têm maior apelo. Eu já tive a oportunidade de estar junto a uma montadora que eles tinham a percepção de que o carro mais vendido para o segmento de locação era e de tanto nós insistirmos para aprofundar aquele assunto, aquela pesquisa, a montadora aprofundou e nós descobrimos que o veículo era outro completamente diferente. A montadora acreditava que o veículo deles de maior evidência no nosso setor era o veículo de entrada e, na verdade, era uma caminhonete. Então, às vezes, a gente está centrando a nossa atenção no lugar errado, né? Por falta de informação. Então, queremos estar ao lado de vocês. Acho que nós temos um trabalho, um dever de casa para fazer, para entender, caramba, como é que a gente faz para lá na ponta as concessionárias identificarem de forma adequada e inequívoca quais os veículos estão sendo comprados por que setores. Porque no nosso setor, em particular, a gente acredita que cerca de 1/3 das compras realizadas foram identificadas em outros segmentos e não no segmento de locação. Ok? Senhores, esses são os números. Agradeço em nome da equipe da ABLA a presença dos senhores uma vez mais e em breve, aqui mesmo nesse evento, estaremos distribuindo o anuário 2016 para todos os senhores. Eu quero convidar o... Só um minuto, por favor. Ok. Paulo, não sei se você vai querer fazer um encerramento. Eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal do Bradesco, que tem nos apoiado muito na ABLA e é o nosso patrocinador desse evento, o que nos ajudou a engrandecer o evento e fazer o evento da maneira que os senhores estão podendo perceber. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou passar a palavra para o Paulo Nemer. Veja bem, Jorge, ficamos felizes, casa cheia, né, um evento prestigiado. Isso para o nosso setor é muito importante, principalmente para a ABLA. Mais uma vez, reiterar as palavras do Jorge de agradecimento a todos os nossos parceiros, montadoras, bancos, diversos fornecedores, seguros, corretoras, enfim, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Esperamos estar juntos nesse 2016, se Deus quiser melhorar esses números, melhorar a nossa performance, e temos certeza que todos nós juntos, nós seremos muito mais. Muito obrigado.